noite. Boa noite. Estamos bem? Graças a Deus. Muito bom. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos juntos em Colatina. Hideraldo nos chamou, Rogério nos chamou, Carlos Preto nos chamou, para que nós pudéssemos estar aqui na noite de hoje para conversarmos sobre trechos das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos. E a gente veio para conversar com vocês durante algum tempo, com o nosso olhar debruçado da doutrina dos Espíritos no Evangelho de Jesus. E a gente veio apresentar para vocês essa noite os nossos pontos de vista a respeito daquilo que nós pesquisamos sobre bem-aventurado os aflitos. Para que a gente possa mergulhar nesse tema, aflitos, bem-aventurados, na primeira leitura parece um paradoxo. Bem, bom, amor, ventura, aventurado, aflito, sofre, dói, chora. Parece algo assim meio desconfortável, né? Parabéns, você está chorando, parabéns, você está com dor. Parece algo distante do Evangelho do Cristo. Mas graças a Deus, nós temos a oportunidade de mergulhar na doutrina dos Espíritos. Eu preciso fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está vindo na casa, na causa, no movimento espírita hoje pela primeira vez? Não? Tá bom. Quer dizer, todos nós aqui já tivemos algum tipo... Oi? Alguém? Por favor. A gente faz essa pergunta porque às vezes nós usamos determinados termos que não são termos comuns, né, no nosso dia a dia. Então, só para a gente saber como a gente vai falar de forma mais clara. Para falar sobre os aflitos, eu preciso falar do Carlos. Não é o Carlos. É um outro Carlos. É o Carlos do Chico, do Cândido Xavier. Um amigo do Chico. Talvez vocês não o conheçam, mas vocês sabem da obra dele de alguma forma. Senhor Carlos, era uma pessoa que tinha muita admiração pelo Cândido Xavier. E um dia, ele teve um problema familiar, um acidente na família, e procurou consolo, conforto nas palavras do Cândido Xavier. E ficou muito amigo, muito próximo do Chico. E um dia disse assim: Chico, será que eu posso, de alguma forma, arrumar um emprego por aqui, colaborar com a doutrina espírita? E o Chico disse: olha, devo falar com a irmã, depois te dou uma resposta. Passou 2 dias, o Chico voltou e falou: ó, a irmã mandou um recado para você. É o que é. Ele mandou dizer que nós vamos conseguir um emprego, mas aqui é assim: disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. Tá bom, o que eu faço? O seu ofício. E o ofício do senhor Carlos era fazer mensagens espíritas. Ele tinha uma gráfica. Eu sei que as pessoas que são mais antigas, antigamente chegavam numa casa espírita e recebiam umas pequenas mensagens assim. E essas pequenas mensagens começaram com o seu Carlos, que durante mais de 30 anos ele fez mensagens espíritas para distribuir nas casas espíritas naquela região e depois espalhou-se pelo Brasil. É assim que nós passamos a receber. As pessoas do movimento espírita com mais tempo, na época que o movimento espírita se envolvia muito com causas sociais, campanha de quilo, essas coisas assim, era muito comum as pessoas fazerem trabalho no mercado e distribuíam essas mensagens espíritas. Hoje a gente não vê mais assim. Mas o seu Carlos era essa pessoa. E um dia, conversando com o Chico, Chico sabia da admiração que ele tinha pelo país Alemanha, disse assim para ele: Carlos, você gosta muito da Alemanha, não gosta? Gosto, Chico. Onde está o seu passado, então? Na Boêmia ou na Bavária? Ele pensou. Olha, tem horas que eu penso que é na Boêmia, mas tem horas que eu penso que é na Bavária.
Aí o Chico riu. Não, Carlos. O teu passado está em você. Quando o Chico diz para ele, o teu passado está em você, está dizendo para nós que a nossa identidade é espiritual. A nossa identidade é espiritual. Nesse momento, nós estamos com a nossa identidade espiritual em nós, representando uma parte. Por exemplo, Rogério está Rogério. Carlos está Carlos. Humberto está Humberto. Heraldo está Heraldo. Mas a nossa identidade é toda a conjuntura espiritual que nós temos. Desde que nós saímos lá dos primórdios até agora. Amanhã, quando nós desencarnarmos, voltarmos para a nossa casa de origem, nós levamos essa bagagem. Deixa eu abrir um outro parênteses para ficar bem claro isso. Quando nós viajamos no livro, eu gosto muito desse livro, Nosso Lar, nós observamos o quê? Que aquele senhor, chamado André Luiz, desencarna, passa por um momento de dificuldade, falta de esclarecimento naquele momento, e depois ele vai para uma colônia chamada Nosso Lar. Não é assim? Alguns veículos de comunicação informam que na reencarnação passada, André Luiz teria se chamado Carlos ou Paulo, alguma coisa assim aqui no planeta Terra, aqui no Brasil, mas isso não vem ao caso. O importante é que ele esteve aqui. E a identidade que se dá na literatura, no livro Nosso Lar, é que ele era um médico. Não é assim? Na encarnação dele, na última reencarnação dele aqui na Terra, ele era um médico. E se eu perguntar para vocês, André Luiz era médico? Vocês já leram o Nosso Lar, não foi? Que é um livro muito lindo. André Luiz era médico? Não era não. Não era não. Você pode dizer que André Luiz, depois que volta para Nosso Lar, que ele passa pelas colônias do Umbral, essa coisa toda, ele era um padioleiro, ele era um faxineiro, um comentarista, ele manda uma quantidade de livros, um repórter, autodidata, um jornalista, mas médico ele não era. Tanto é que quando ele se apresenta como médico, as pessoas dizem, não, a tua medicina aqui não funciona. E o dia que ele chega fazendo a medicina dele, impondo as mãos de qualquer maneira, o paciente passa mal. Ou seja, quando nós estamos aqui, nós estamos buscando conhecimento. Nós estamos em um planeta escola. Se nós estamos em um planeta escola, é para aprendermos. Nós levamos conosco todo o nosso patrimônio. Esse senhor que nós estamos falando, André Luiz, levou com ele. Mas aquilo que ele aprendeu no campo médico ficou aqui. Porque para onde ele foi, a medicina dele estava muito defasada, ultrapassada. Então lá ele passou a ser uma outra pessoa. Lá ele tinha a identidade espiritual dele. Vocês entenderam? Ficou claro? Então nesse momento nós estamos encarnados em um planeta escola. É farta a literatura espírita sobre esse tema. Nós estamos num planeta escola. E o que é um planeta escola? É um planeta onde você mergulha no corpo físico, na carne, para aprender. Escola, você vai para quê? Para aprender. Ok? Acontece quando você nasce, isso aconteceu comigo lá em Porto Alegre, o seu João, meu pai que já desencarnou, a dona Icléia, Maria Icléia, minha mãe, que foram, graças a Deus, os principais presentes que Deus me deu nessa existência, indubitavelmente fora os filhos que eu tenho. Se não fosse minha mãe e meu pai, eu não estaria aqui, evidentemente. Um dia se encontram, casam e nasce Luiz Humberto depois de 2, 3 anos. Observem esse fato. Eu sou levado a uma escola. Nessa escola, a professora faz o processo de alfabetização. Me ensina a escrever, a conhecer as letras e as vogais. Dessa escola, eu sou preparado um tempo para a vida. É assim que acontece conosco. Porque a gente vem de uma geração, pelo menos a minha, olha, você tem que crescer, casar e ter filho, e ir embora. Na minha época era assim. A minha irmã também, você fica grande de casa e tenha filhos. Você tem que ir embora, tem que ficar aqui não. Minha geração, os meus filhos não pensam assim, mas tem filho.
Na minha geração, a minha formação é essa. Então você tem que crescer, estudar, se profissionalizar e ter família. Por que a profissionalização? Porque você precisa ganhar sustento para manter a sua estrutura. Vamos supor, para efeitos didáticos, que eu fosse um pedreiro. Então, é através do meu trabalho de pedreiro, mecânico, carpinteiro, que eu conseguiria sustento para manter a minha mulher e os meus filhos. Mas a doutrina espírita vai dizer: Humberto, você está num planeta escola. Então, esse planeta escola tem que ter alguma coisa a mais do que simplesmente a minha formação profissional. Essa alguma coisa a mais é essa escolaridade que eu frequento, que nós frequentamos nesse momento, que é a doutrina espírita. Nós estamos na escola espírita, como tem pessoas que frequentam a escola do protestantismo, como tem pessoas que frequentam a escola do catolicismo. Então é debruçado nessa escola que nós temos que aprender para continuarmos a nossa existência, que nós depositamos as nossas pesquisas. Eu quero dizer que essa identidade espiritual que eu me reporto, que eu trabalho, a minha identidade espiritual, a nossa identidade espiritual, é o nosso patrimônio total. Nesse momento nós estamos aqui representando Humberto, trabalhando com Humberto, somos Humberto. Mas amanhã deixaremos de ser, seríamos Paulo, Francisco, Maria, José, eu não sei, nas próximas reencarnações necessárias para o meu aprimoramento. Eu quero pautar bem isso para que a gente perceba por que bem-aventurado os aflitos. Então a gente entendeu que teve um motivo pelo qual a gente mergulhou na carne. A gente mergulhou na carne para desenvolver os nossos sentimentos, os nossos campos afetivos, sublimarmos a nossa alma, o nosso espírito andarilho do tempo, alma e espírito encarnado. Ok? Então, nesse processo de encarnação, eu preciso ganhar, como torneiro mecânico, como pedreiro, carpinteiro, não importa, o sustento para levar para minha casa, pagar as minhas contas. Mas eu também preciso tratar do meu campo afetivo e do meu campo intelectual. Eu preciso ganhar conhecimento, discernimento, capacidade de interpretar as coisas, porque esse é o patrimônio que eu vou levar. Porque quando eu desencarnar, Humberto, você é pedreiro, pega aquela colher que vai fazer aquilo ali. Lá não é assim que isso funciona. Não funciona dessa forma. Eu vou precisar de um outro patrimônio que a escola espírita, nesse momento, me dá. Como é que a escola espírita me dá isso? Através das reuniões doutrinárias, das reuniões públicas, palestras, através dos seus estudos. Então, é preciso pautar isso, que nós vamos para uma escola para buscar a nossa formação profissional, educacional, social, mas a gente também vai para uma escola religiosa para adquirirmos patrimônios que a traça não pode destruir, que não pode enferrujar. Então, nesse momento, nós estamos assim. Para a gente falar agora do tema aflitos, bem-aventurados aflitos, nós vamos mergulhar no Evangelho. E nós vamos ver o seguinte. O primeiro capítulo é: não vim destruir a lei, do Evangelho, segundo o Espiritismo. O segundo é: meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo do Evangelho é: há muitas moradas na casa de meu Pai. O quarto capítulo do Evangelho é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos observando que quando Kardec faz essa elaboração, ele está colocando esses 4 primeiros capítulos como leis naturais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São leis imutáveis. Essas leis são leis de Deus imutáveis. E o 5º capítulo diz respeito a nós. Bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurado os aflitos somos nós, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, espíritos que fazem parte
do planeta Terra. Aflitos somos nós, mais ou menos. Normalmente, quando a gente fala em aflição, parece que é algo ruim, parece que é algo difícil, que é algo que eu estou passando, sem entender muito bem, e eu estou muito preocupado e orando a Deus para que isso chegue no final e eu vença as minhas aflições, eu saia dessas necessidades. Se eu tenho um núcleo familiar, se eu tenho um núcleo social, um núcleo religioso que eu não consigo interagir com as pessoas, eu fico pedindo a Deus, me tira daqui. Eu não tenho mais paciência com essa gente, não suportam mais essa gente. Aí eu vou no Evangelho e vejo isso. Bem-aventurados aflitos. Como assim, bem-aventurados aflitos? Bom, bem é o quê? Bem é bom, não é? Bom. Você é bom, não, bom é meu Pai. Jesus não fala isso? Se bem é bom, bom é meu Pai, podemos entender bem como amor. O que Jesus trouxe para nós? Não foi a mensagem do amor? Não veio ensinar para nós os caminhos do amor? Então podemos ler bem como amor. Bem-aventurados. Aventurados é o quê? Ventura. Para não chorar. Futuro. Amor. Futuro. Bem-aventurados os aflitos. Aflitos é quem? Somos nós que estamos em turbulência. Nós que estamos em descontentamento. Nós que estamos passando por momentos. Por que nós ficamos nessas situações? Nessas conjunturas de aflição? Porque nós não queremos aquele tipo de problema, porque o nosso interior registra uma outra situação. Bem-aventurados aflitos quer dizer amor ao amanhã. Nós precisamos, espíritos encarnados em tribulações, de olharmos a vida como uma identidade espiritual e não como a vida que se apresenta nesse instante. Nós precisamos, nesta leitura, entendermos que nós estamos num planeta escola, onde nós precisamos trabalhar essas aflições para nos libertarmos. E quando é que chegam essas aflições para nós? Nós somos espíritos andarilhos do tempo, espíritos antigos, com várias reencarnações. As aflições só chegam para nós quando há em nós um despertar de consciência. Olha que coisa complexa. Parece um paradoxo, parece um contrário isso. Mas a gente vai explicar. Observa, por exemplo, o homem, o ser nominal, embrutecido. Ainda muito próximo do primitivismo. Porque meu pai sempre trabalhou e trabalha até hoje. Meu pai sempre criou. Então nós temos espíritos no planeta Terra que têm mais sensibilidade que nós, que têm mais cultura do que nós, têm sentimentos mais qualificados que nós, e temos aqui no planeta Terra outros espíritos que estão em patamares inferiores ao nosso. Ok? Nós conhecemos isso nas cidades, nos municípios, etc. e tal. Na nossa vida, nós percebemos. Tem pessoas muito embrutecidas e tem pessoas muito sensíveis, que têm uma capacidade de percepção aguçadíssimas. E tem outras que não conseguem ver com os olhos da alma. Termo utilizado por Emmanuel. Nós olhamos para o mundo com os nossos olhos internos. Então, muitas vezes, no decorrer da tua vida, você que professa nesse momento a religião espírita, que utiliza a sua filosofia e a sua lógica, você quer mostrar para alguém do seu seio familiar, da sua atitude consanguínea, que está ali com você, que você criou, seu filho, a sua companheira, as coisas que você percebe com tanta facilidade e a pessoa não absorve, não consegue.
você diz, meu Deus, como é que ela não entende isso? Como é que ele não entende aquilo? Meu pai sempre trabalhou e trabalha até hoje. Nós fomos criados, cada um a seu tempo. Cada um de nós é instrumento de aprendizado. Eu quero dizer que aquele filho, aquele neto que eu tenho hoje, por exemplo, que tem 1 ano e 6 meses, ele pode ser um espírito muito mais velho, com muito mais capacidade de compreensão do que eu. Então, de repente, daqui a alguns anos, se eu ainda estiver num corpo físico e for explicar essas coisas para ele, vai dizer, não vou. É assim. Porque ele é um espírito que absorveu e vivenciou. Eu quero dizer que as pessoas que nos cercam, às vezes, quando nós falamos do Evangelho que a gente lê, da doutrina espírita, isso não é possível. E às vezes a gente observa que pessoas cultas, pessoas que têm arcabouço psicológico apurado, pessoas que têm currículos acadêmicos, não entendem as coisas como nós entendemos. Percepção sensorial, mediunidade. É difícil para ele entender aquilo. Aí você há de se perguntar, como ele pode, com tamanho currículo, não entender essas coisas? Nós queremos dizer que nesse momento a pessoa está naquela situação, mas ele não desenvolveu ainda a sensibilidade para ver aquilo. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós desenvolvemos o nosso lado intelectual, mas precisamos da sensibilidade para compreender mais além. Voltamos aos nossos aflitos. Eu quero dizer que no atual patamar em que nós nos encontramos, nós somos bem-aventurados, porque a aflição é o nosso grande amigo reencarnatório. O desconforto, a dor, é o nosso grande amigo. Por quê? Porque tem pessoas que habitam o mundo conosco que não chegaram ainda no patamar das aflições. Tem pessoas que habitam conosco que estão tão embrutecidos, vai me dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, que não perceberam as coisas, não têm ainda indignações, não têm questionamentos. Vocês observam que as expectativas que nós temos, as aflições que nós temos, é por contrariedade, que muitas vezes são feitas por pessoas que habitam a nossa sociedade familiar, enfim, o nosso mundo, o nosso redor, e fazem coisas que nos tiram do conforto. Quer ver uma aflição? Você está em Colatina, vocês não têm esse problema, eu sei. Mas em Vitória, Vila Velha, que eu moro em Vila Velha, eu tenho esse problema. Às vezes a pessoa vai estacionar um carro e pega 2 vagas. Aqui vocês não têm esse problema, eu sei. Mas em Vitória tem isso. Aí eu fico me perguntando, por que ele não estacionou direito? A carteira de habilitação dele é igual a minha. Por que ele não estacionou direito? Isso me deixa em desconforto. Por que ele não cumpre a lei? Por que ele passa no sinal amarelo? Sinal amarelo significa passa que dá tempo? Não, você tirou a carteira, calma, para aí que vai dar o vermelho. Então essas coisas vão criando uma indignação. Cria indignação por quê? Porque você já não aceita mais esses equívocos. Então você fica aflito, fica indignado. Porque você quer, na verdade, uma qualidade maior de vida. Você está buscando isso. Mas por que você está buscando isso? Porque já há em você registros de que isso é um desconforto. Isso é ruim. Eu fico indignado quando eu fico indignado, por exemplo, fico aflito quando você começa a comer e não para de comer. Quando você começa a fazer alguma coisa que eu sei que vai prejudicar você ou o meu núcleo. Então eu fico aflito. Meu Deus, será que não vai parar? Será que não vai dar um tempo? As aflições me incomodam, mas me incomodam por quê? Por que mexem no meu conforto? Porque alguém está fazendo alguma coisa que está provocando de alguma forma esse desarranjo. Eu quero que vocês percebam que o Evangelho está dizendo para mim que as pessoas que estão aflitas estão num grande momento, num outro patamar, num patamar de questionamento. Porque ontem, em nosso pretérito, nós não estávamos aflitos, nós não tínhamos aflições, nós íamos apenas vivendo, só vivendo, só vivendo. E nesse processo de só irmos vivendo, nós fomos acumulando coisas que hoje fazem com que nós queiramos tirar do nosso íntimo o que Emmanuel vai chamar de dragões que habitam em nós. Aflições significa dizer que
quando eu tenho essas aflições e essas ansiedades ponderadas, ainda não estou no campo da enfermidade. É o despertar de consciência da minha alma encarnada que me convida finalmente, eu espírito, a caminhar para o meu lado espiritual. Que esse é o objetivo. É o meu despertar de consciência. Olha o que Emmanuel vai falar sobre essa situação, que eu vou chamar de classificação. Eu quero chamar de patamar. Quando você está aflito, você progrediu. Olha o que Emmanuel fala no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo Nossa Cruz. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo igual à feição de um semi-racional. Enquanto ele não adquire a consciência da própria responsabilidade. E ele vai amontoando problemas sobre sua cabeça, entretanto, acordando para a necessidade da paz para consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Olha o que o irmão está dizendo para a gente. Que enquanto eu estiver vivendo apenas por viver, apenas repetindo o que me ensinaram, sem despertar em mim desejo por um significado maior para a minha vida, eu vou repetindo a minha existência. Mas a partir do momento em que eu tiver necessidade de ampliar a minha consciência, eu começo a crescer. Eu quero afirmar que bem-aventurado os aflitos somos todos nós que temos aflições e que nos incomodamos em nossos dias. Deus deu as aflições para nós vencermos as nossas etapas reencarnatórias. Nós recebemos as aflições como forma de educar os nossos espíritos. Quando nós recebemos as nossas famílias, as pessoas que nesse momento habitam a nossa condição consanguínea, que indubitavelmente são as pessoas que mais dão aqueles beliscões na gente, a todo instante, é uma grande oportunidade de liberdade, porque é diante desses estorvos que as pessoas que te cercam provocam em você, que você ganha a sua liberdade. Porque dali, naquele instante, você não pode mais ser violento. Aquela aflição que ele ou ela te causou precisa ser filtrada por você. Você precisa fazer naquela atitude uma outra condição. Eu fico observando, por exemplo, pela experiência que tenho, da minha filha. A minha filha, quando tinha 17 anos, hoje ela tem 25, 26, ela olhava para a minha mulher, para a mãe dela e dizia: mãe, você está gorda. Eu não sei se vocês tiveram esse problema, mas vou fazer uma confidência aqui. Filha mulher é terrível. Ela é terrível, a menina de 17 anos. Nossa, mãe, olha a unha, mãe, o cabelo. Mãe, você vai se pintar? Filha é danada. Eu estou falando da minha experiência, evidentemente que vocês não devem ter tido isso. Mas a minha filha fazia isso. E eu vi o desconforto que ela causava, a aflição que ela causava. Aí eu chamava minha mãe e dizia: você vai ligar para quê? Diga para ela que ela não nasceu com 17 anos. Diga para ela que daqui mais um bocadinho ela vai ter 50, 60. E o processo é natural. Nós estamos caminhando para a volta para casa. Então estamos vivenciando as experiências. Nascemos, passamos pela adolescência, vamos para a fase adulta, madura, e vamos desencarnar, chegou a hora, para voltarmos para a nossa casa. Esse é o nosso trajeto. Então vamos explicar isso para ela. Isso são aflições que, quando não são entendidas, parecem agressões. O que eu quero dizer é que aquilo que as pessoas fazem conosco, nós não precisamos mais nos armarmos, guardarmos em nós ressentimento daquilo. O processo que a doutrina espírita esclarece sobre bem-aventurados aflitos é para que, diante da aflição, a gente observe essa agressão como uma prova. E você torna-se o quê? Resignado.
Pois quando você se torna resignado, você muda de ciclo. Quando você torna-se resignado, você muda de qualidade, muda de interpretação. Nós, no planeta Terra, podemos ter todas as religiões, todos os pontos de vista, todas as fortunas, tudo diferente uns dos outros. Mas tem uma coisa que une a todos nós. Vamos supor, hoje me parece que a população da Terra é 7,1 ou 7,2 bilhões de habitantes. Vamos supor, seja 7,1 ou 2, não importa. Nós somos pessoas de cultura, raças, diferenças enormes. Mas tem uma coisa que é comum em todo ser humano, encarnados. Cada um de nós busca a felicidade. Cada um interpreta a felicidade como bem quer, como bem entende. Mas que cada um de nós quer ser feliz, isso sim. Ou torcendo para o nosso time de futebol, ou fazendo as nossas leituras, ou fazendo os nossos trabalhos de pesquisa, ou tendo as nossas relações familiares, nós buscamos, nós almejamos a felicidade. Só que nós não vamos ter. Porque o nosso planeta, ainda de provas e expiações, diz a doutrina espírita, e nós vamos ter uma alegria que vamos confundir com felicidade. Agora, nós só teremos essa alegria que vamos confundir com felicidade, porque felicidade é dos espíritos mais esclarecidos, se nós trabalharmos a paz. Bem-aventurados os pacíficos, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quando você faz a paz, você cria a paz, você é um bem-aventurado. Bem, na interpretação espírita, podemos entender como amor. Aventurado como futuro. Quando hoje você faz a sua bem-aventurança pacificadora do desencontro, do desarranjo familiar, profissional e social, você está vencendo uma etapa. Ao vencer essa etapa, você não repete mais aquele ato. A nossa vida é cíclica. A nossa vida vai fazendo movimentos. Nós estamos num planeta escola. Essa escolaridade, que nós nos referimos no início e agora, quer dizer que é para isso que nós estamos aqui. Para burilarmos esses sentimentos, para trabalharmos esses sentimentos. Nós precisamos entender que as contrariedades da vida não são os nossos inimigos, não são os nossos adversários. As oportunidades que a vida nos apresenta, nos convida a ter, são provações para nós vencermos as nossas etapas, vencermos os dragões das nossas almas, dragões que foram acumulados com os séculos, com os milênios. Hoje, para que nós possamos sentar aqui numa sala, numa noite de sexta-feira, para debatermos esse assunto filosófico, é necessário que nós tenhamos algum tipo de afinidade com esse assunto. Porque outras pessoas não vieram, preferiram ir jogar, ir passear, porque cada um está no seu momento. A gente está fazendo um movimento de procurando nesse movimento conhecer com maior profundidade o sentido existencial. E o que a doutrina espírita nos apresenta como sentido existencial, nas bem-aventuranças dos bem-aventurados aflitos, é que nós precisamos olhar para a aflição e vencermos aquela etapa. Aquilo é uma provação que nós estamos tendo. Por isso que nós precisamos perceber qual a atitude que nós vamos ter na hora da revolta, na hora da contrariedade. Nós precisamos ter olhos de ver. Hoje, por exemplo, que nós vivemos no mundo medicamentoso, porque nós procuramos remédio na farmácia para tudo, nós esquecemos, por exemplo, que determinadas enfermidades são da alma. E não se criou ainda remédio para a alma. Então, muitas vezes, quando nós estamos com angústias, desconfortos, tristezas, nós procuramos uma ação medicamentosa através do médico para vencermos essa etapa. E a medicação está aí para isso mesmo. Nós precisamos disso. Mas nós precisamos fazer algumas perguntas.
Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu ando tão irritado ultimamente? O que me leva a ficar tão triste? Porque toda vez que você discorda de mim, eu fico tão furioso. Porque se eu for ficar nos medicamentos, toda vez que eu sou contrariado, eu vou ficar um dependente. É preciso que a gente faça medicamentos para a nossa alma. A literatura espírita vai falar que nós temos dentro de nós uma farmacopeia, uma farta literatura que nós podemos mergulhar e curar as nossas enfermidades. Eu preciso saber por que eu estou me sentindo assim. Eu procurei ajuda, procurei o médico, procurei a medicação, agora eu preciso tratar a causa. E onde está a causa? A causa, muitas vezes, das minhas aflições está da minha encarnação até esse momento. Muitas vezes, nas minhas aflições, eu criei para a minha vida necessidades que realmente eu não precisava. Nós, em nossas vidas, buscamos coisas que às vezes não são úteis para nós. Nós não aprendemos ainda a vivermos com o necessário. Deixa eu fazer um balanço aqui. A gente vai para a nossa casa, tem guarda-roupa, tem armário, que tem um monte de sapato, tem um monte de coisa. A gente vai guardando as coisas, vai enchendo as coisas, fica tudo cheio de coisa. Só que de repente você recebe um convite para passar um mês não sei aonde, um lugar bonito. Vou citar Gramado, que é muito bonito. O que você faz? Você leva esses armários, você leva esses guarda-roupas, esse monte de calçado, esse monte de roupa, você leva uma mala com o necessário. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de levarem uma mala com o necessário, passarem uma temporada e depois perceber que coisas daquela mala não foram usadas por vocês? De repente você tem aquele armário cheio de coisa. Está guardando para quê? Para quando desencarnar? Você não vai levar, não. Você não vai levar, não. Então nós sofremos, temos aflições por essas necessidades que nós criamos. Nós temos aflições, nós sofremos porque nós buscamos coisas que não vão nos satisfazer. Nós precisamos fazer questionamentos sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. É por isso que nós temos aflições. É por isso que nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque nós chegamos num patamar aonde as aflições nos incomodam. Como as aflições nos incomodam, nos causam dor, a gente quer compreender as aflições. Porque a partir do momento em que nós compreendermos e assimilarmos as nossas aflições, nós passamos a entender as coisas. E quando nós entendermos as coisas, quando nós entendemos as pessoas, as nossas dores desaparecem. A minha filha vai reclamar, eu já sei que ela é assim, então hoje eu já não valorizo mais a reclamação dela. A minha sogra, meu pai, a minha irmã, não importa. Eu já sei que aquela pessoa se conduz daquela forma. Então hoje eu não permito mais que ela habite em mim. Eu compreendo aquele momento dela. O desconforto, o descompasso daquela pessoa não habita mais em mim. Porque eu entendi que eu posso controlar isso em mim sem fazer uso de uma ação medicamentosa. Evidentemente que quando é necessário eu preciso disso. Ok? Mas eu tenho a capacidade de fazer isso. Você quer ver uma coisa? No nosso meio espírita, eu vou a algumas casas espíritas e eu pergunto para as pessoas, olha como a gente assim vai vivendo, sabe? E eu pergunto para as pessoas, tudo bem? Ah, tudo bem. Aí eu fico pensando, como pode estar tudo bem se vocês estão vendo o planeta de provas e expiações? Como pode estar tudo bem? Se está tudo bem, é só para espírito superior, que não tem problema.
Como pode estar tudo bem se nós temos tristeza de manhã, alegria 10 horas da manhã, tristeza à tarde, alegria no final da tarde, e à noite eu nem sei como vai ser. Nós oscilamos o tempo todo. O planeta é de provas e expiações. Aqui nós temos mentiras, invejas, traições. Nós vamos cercar dessas coisas. Como pode estar tudo bem? Nós estamos condicionados, espíritas, a dizer, está tudo bem. Então, às vezes, eu até brinco para as pessoas, está tudo bem? Tá, então vamos para casa. Porque fazer o que aqui? Porque aqui é pronto-socorro espiritual. Aqui é lugar de estudar e aprender. Se está tudo bem, vai para casa. Fica lá, vendo televisão, é mais tranquilo. O que eu quero dizer é que nós, espíritas, temos problemas. Então, muitas vezes, a casa espírita, o companheiro espírita, pode te ouvir. Carlos, eu estou com um problema aqui com a minha mulher, a gente está brigando muito. Deixa eu conversar com você. Você que está fora da relação, eu estou falando isso com o Carlos porque eu conheço ele dessa liberdade. Podemos conversar? É um amigo, é um confrade. Eu posso utilizar um companheiro que eu conheço há tanto tempo para dizer, olha, eu estou com essa dificuldade, vou te pedir sigilo, porque isso é uma coisa constrangedora, eu estou com um problema com meu filho, com a minha filha, com meu irmão, com meu cunhado. Por que eu não posso fazer isso na casa espírita? Por que eu tenho que olhar para os espíritos e falar, não, comigo está tudo bem, está tudo bem. Gente, às vezes nós temos os nossos corações em grande desalinho, em grande dificuldade. Às vezes nós temos um problema que nós não sabemos repartir com um companheiro. Para que serve a casa espírita? Para que serve a escola espírita? Aqui não é escola, não. Aqui é lugar de aprender, aqui é lugar de estudar. Nós somos amigos. Procure um Carlos, procure um Paulo, eu não sei. Mas tem horas que a gente não dá conta. Eu conheço uma senhora na casa espírita que eu frequento, que é muito minha amiga, que tem momentos em que eu tenho dificuldade, e eu vou revelar, eu tenho mais informações do que ela a respeito do doutrina espírita, mas tem momentos que eu chego perto dela e digo, por favor, me ouça, porque eu estou com dificuldade. Porque às vezes os sentimentos saltam e você não dá conta. Nós precisamos entender que nós estamos no mundo das bem-aventuranças, dos bem-aventurados aflitos. Nós estamos na qualidade de aflitos, graças a Deus. Não vamos fugir, porque a gente levou muito tempo para despertar consciência. Nós levamos muito tempo presos nas ações repetitivas. É a primeira vez, talvez, ou a segunda vez nesse processo reencarnatório em que a gente quer ficar livre das dores. A aflição é maravilhosa. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo de 1863. Lá Kardec vai falar o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pode ser traduzido assim. Está lá, pode olhar. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé. Bem-aventurados os que têm condições de provar a sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Quando eu trago essa leitura para você, de que as aflições não são tormentos, são provas que a escola vida dá para que a gente possa vivenciar e mudar de ciclo evolutivo, é para dizer que a gente precisa de um outro olhar. E eu estou observando nesta literatura, o Evangelho segundo o Espiritismo, esta visão. Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé. Nós andamos pelo caminho da literatura espírita, muitas vezes, decorando a sua literatura. É preciso, é necessário que nós venhamos a nos sentir estudantes dessa literatura. É roteiro de vida. Sabe por que nós temos aflições? Porque nas últimas reencarnações a gente veio apenas cuidando do nosso ser. Nas últimas reencarnações a gente só defendeu os nossos interesses. Ou seja, a gente só cuidou do nosso ego. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu sei disso, eu sei daquilo.
Por favor, eu estou falando do Humberto, eu estou falando do singular, não do plural. Eu sei que vocês não têm esse problema. Mas eu fico observando a minha vida. Hoje, quando eu me deparo com pessoas que me contrariam, pessoas que não concordam, pessoas que zombam, na família isso é braço cheio, pessoas que riem, na família. Eu não disse o que eu vou dizer, por favor, pare de gravar. Mulher tem uma coisa maravilhosa. É isso que se aprendeu hoje na casa espírita. Eu não, claro que vocês não têm esse problema, mas a minha mulher adora falar isso. É isso que você aprendeu hoje na casa espírita? Senhor, dá-me paciência, por favor. Estou pedindo paciência, porque senão não venço essa etapa. O que eu quero dizer é que, se eu for olhar a minha existência, somente a minha, e se eu for observar apenas 20 reencarnações, eu hoje estou falando desse assunto com vocês, bem-aventurados aflitos. Eu estou procurando, de alguma forma, mostrar para você que eu entendi no Evangelho de Jesus que as aflições não são castigos de Deus, que as aflições que nós temos são atribulações, que nós precisamos vencer através da paciência, da fé, da compreensão, do perdão. Mas, para que eu pudesse falar isso para você, dessa visão filosófica, baseada no Evangelho, é por quê? Porque, de alguma forma, eu fui convidado pela própria existência a fazer isso. Bom, quer dizer que na minha vida passada, na 19ª reencarnação, eu estou baseando o 20 só com observações pedagógicas. Na 19ª eu acho que eu já mexi com esses papéis, já estudei alguma coisa sobre esses assuntos e tal, e agora é um reflexo. Ninguém pode dar o que não tem. Não é assim. É que nem dom. As pessoas adoram falar, nossa, fulano tem um dom. Fulano tem dom para falar, fulano tem dom para escrever, fulano tem dom para tocar piano. Tem dom, né? Descobri uma maneira ótima para você desenvolver dom. Para a tua vida agora e passa os teus próximos 20 anos estudando piano. 8 horas por dia, 6 dias por semana, domingo você descansa. Desencarna um pianista daqui a 20 anos. Na tua próxima reencarnação, dos 7, 8 anos de idade, você vai tudo para tocar o piano. E alguém vai dizer, nossa, que dom. Isso é dom, é trabalho. Dom é trabalho. Então, se quer desenvolver um dom, faça isso. Passa 20 anos estudando piano. Na próxima reencarnação, com 7, 8 anos de idade, vai dedilhar piano e as pessoas vão dizer, nossa, é o dom de Deus. Não, é esforço teu mesmo, é trabalho, é suor teu mesmo. O dom está ali, o dom é trabalho. Aprende todo dia a fazer uma coisa, vê se você não aprende. Nós temos toda a potencialidade. O que eu quero dizer, então, que na minha 19ª reencarnação, eu já comecei a visualizar essa possibilidade de falar de coisas espiritualistas. Na 18ª também. Na 17ª, 6ª, 5ª, 14ª, eu, Idade Média, o que eu estava fazendo? Ser animalizado primitivo, que defendia somente os meus interesses. Eu, na Idade Média, no mínimo mandava, no mínimo seduzia, no mínimo roubava, matava, esquartejava. Era só ser contrariado. E agora, quando eu vejo o descompasso do mundo, o descompasso do nosso país, eu fico assustado. Por que está tudo assim? Porque são tamanha as nossas aflições aqui em nosso país. Porque são tamanha as aflições no nosso planeta. Eu sei que eles estão saindo do Oriente Médio para vir para a Europa e estão dizendo que são imigrantes. Bom, na escola que eu estudei, não são imigrantes, são refugiados. Porque imigrantes é quando você sai da Itália e for lá no Brasil plantar café. Aí me parece que é imigração. Mas quando você sai, porque a guerra, alguém foi lá, encheu aquela gente de arma e eu fugi da guerra e fui para lá, para a terra dele, é refugiado. Por que o mundo está assim? Bom, existe uma lei de causa e efeito. Ótimo. As aflições são necessárias. A gente já viu aqui. Ótimo. Mas por que nós estamos com tamanhas aflições? Bom, nós estamos num momento de transição. Vai nos dizer a doutrina espírita que nós estamos saindo de um ciclo e indo para um outro ciclo. Bom, vamos ter esperança.
Vamos ter confiança. Afinal de contas, Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é assim? É assim? É assim? Obrigado. Porque eu acho que é assim. Só que tem um problema. Nós não seremos a pátria da economia. Nós não seremos a pátria da fartura. Nós não seremos a pátria da fama, do sucesso, desse poder econômico, dessa economia, da cultura. Nós seremos o hospital, a pátria hospitalar, aquela que vai praticar o Evangelho do Cristo. Aqui é o hospital. O Brasil é o hospital. O hospital é o lugar de quem? Doentes. Nós estamos vivendo um momento de transição. Nós estamos separando o joio do trigo. A espiritualidade está fazendo isso. Está migrando pessoas. Então, o planeta está assim. O nosso país está assim, nesse momento de aflição. E nós precisamos aprender com isso. Olha, na Revista Espírita de 1868, São Luís, o mentor espiritual da França, mentor espiritual de Allan Kardec, conversa com Ismael, mentor espiritual do Brasil, e fala da necessidade de trazer para o Brasil os espíritos da Revolução Francesa, visto que a pátria do Evangelho teria condições de receber esses espíritos que participaram da Revolução Francesa aqui para temporárias. Por quê? Porque nós somos uma pátria do Evangelho. E porque nós somos ainda uma pátria que tem dívidas perante a lei de causa e efeito. Lembra da nossa história, dos navios negreiros, dos países, dos escravos? Sim, nós temos que espiar essas coisas. Nós fizemos isso. Essas aflições que nós estamos tendo agora, é por quê? Lei de causa e efeito. Esse pessoal todo veio para cá, migrou para cá. Hoje, quem está nas veias políticas do nosso país, quem está nos grandes impérios empresariais do nosso país, são justamente essas pessoas. E nós não estamos aqui por acaso. As aflições que nós temos aqui, a maioria delas é porque nós não confiamos na vida futura. As nossas aflições se dão porque nós não percebemos a nossa identidade espiritual. Nós sofremos porque nós não percebemos que nós estamos numa escola e nós precisamos mudar de ciclo. E nós só vamos mudar de ciclo depois de aprendermos essas matérias. Paciência, compreensão, perdão, as matérias que Jesus ensinou. Jesus veio até nós trazendo o seu Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus? Senão as leis de Deus. O Evangelho então é de Deus. Jesus pegou as leis de Deus e trouxe como roteiro para nós. E foi esse roteiro de leis naturais que ele nos apontou como liberdade. Nós só precisamos entender esse mecanismo. E hoje, quando nós estamos na escola espírita, é para nós buscarmos essas informações que nos parecem, no primeiro olhar, tão complexas, e procurarmos entender as causas das nossas dores. E pararmos de pensar que aquilo é um castigo, que sou eu que sofro, que sou eu que tenho problema. Nós precisamos uns dos outros. Gente, por favor, eu conversava com esses meninos, eu sou mais velho que eles, posso chamar eles assim. Quando a gente chegou aqui, a importância do Cândido Chico Xavier no nosso movimento. É a minha opinião. Me parece, a referência espírita do nosso país foi Chico Xavier. É o meu ponto de vista e eu respeito todos os pontos de vista. Aí um dia, perguntaram ao Cândido Xavier: Chico, quem foi o teu grande professor? Aí eu pensei, porque eu tenho um hábito, eu sou um modelo antigo, de ficar tapando as coisas que eu leio com a mão para saber a resposta. Antigamente não tinha internet, sabe? Não precisava baixar, colar, era no livro mesmo. Então você tinha que tapar assim, as professoras faziam isso para você aprender. Tapa aqui, lê ali, vem aqui. Ah, eu sou do tempo das professoras também. Não tinha tia. Então foi assim que eu fui aprendendo. Então, quando perguntaram ao Chico, Chico, quem foi o teu grande professor? Essa eu sei. Emmanuel, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante,
os grandes professores. Aí eu tiro a mão e olho. Chico responde, minha madrinha. Eu falei, opa, aqui o Chico escorregou. Achei o erro do Chico. Ai, mas Chico, tua madrinha, mas ela era aquela que colocava garfo em você, quente? Aquela que fazia você usar uns vestidões para que não aparecesse as marcas no corpo? Aquela que fazia você beijar a ferida dos outros para curar? Como pode ser tua madrinha, teu grande professor? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, meu irmão, nunca me testaram. Quem me testou foi a minha madrinha. Ela foi minha professora. E eu agradeço a ela. Eu falei, meu Deus, como eu estou distante. Meu Deus, como eu estou distante. O que eu quero dizer é que as pessoas que estão aos nossos lados foram cuidadosamente apontadas para estarem ao nosso lado. Só que nós reencarnamos e a nossa memória racional não lembra dessas pessoas. Mas na nossa sociedade religiosa, na nossa sociedade familiar, quem habita ali são pessoas que têm leis de afinidade conosco, lei de imantação, leis de atrações que nós desconhecemos com profundidade, porque a nossa inteligência é limitada. Então elas vieram se achegando para que nós pudéssemos caminhar. Observem a cena. Eu tenho neto. Gente, se tem alguns avós aqui, eles poderão me compreender. Como é bom aquilo. Gente, eu não imaginei isso. Eu ouvia falar essas coisas e eu não entendi. E eu pego o Bernardo, João Bernardo, ele tem 1 ano e meio, e eu fico fazendo careta para o Bernardo, e eu fico colocando ele ali, e às vezes de noite ele chora, e eu digo, não, deixa no pé. E isso é espontâneo. Um outro dia, gente, no Instagram, um outro dia eu fui no supermercado, assim, sabe o que eu fui fazer no supermercado? Nada. Eu apenas botei o João Bernardo no carrinho, outros pezinhos, sem empurrando o supermercado. Para não dizer que estava fazendo nada, eu botei um refrigerante ali dentro. Ele adora fazer isso e eu fui fazer. Aí eu fiquei pensando assim, se eu contar para alguém vão me chamar de ridículo. Por isso eu não estou contando. Ainda bem que não está gravando. Eu vou me sentir ridículo. Aí eu fiquei pensando, quem é esse espírito que está aí? Eu fiz essa pergunta. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu gosto tanto desse menino, será que na vida passada eu não fiz mal a ele, ou ele não fez mal a mim? É possível. Será que ele não me prejudicou, não me feriu, não me enganou, não me traiu? É possível. Graças a Deus, pela lei do esquecimento, eu não lembro disso, ele não lembra disso, graças a Deus. Quer dizer que nós estamos nesse momento colocando barreira nos nossos ódios? É possível. Então nesse momento que eu coloquei ele naquele carrinho, brigando com ele no supermercado, eu estou criando na tela mental daquela criança uma aproximação, talvez com um grande adversário do passado. Quando nós saímos desse processo reencarnatório, aí ele vai dizer, mas naquela vida você me matou, mas nessa você me levava para o supermercado para brincar comigo. Eu estou vencendo barreiras. Eu digo, meu Deus, como eu preciso observar as coisas que estão à minha volta. Como eu preciso prestar atenção nas coisas simples. O convite da noite de hoje, companheiros, é para que a gente tenha uma nova leitura sobre a aflição. E as dores que vão se apresentando para a gente, para nós, por favor, vamos ser comedidos com elas. Não vamos ficar magoados com elas. Não vamos guardar isso conosco, porque se nós fizermos isso, nós mudamos de ciclo. Vamos mudando de ciclo. Vamos mudando de ciclo. Até que um dia chegaremos a espíritos perfeitos. E olha que beleza. Quando você é espírito perfeito, você casa com quem? Com espírito perfeito. Você tem filhos? Espírito perfeito. É uma paz, uma harmonia. Quando você chegar a espírito perfeito, seres angelicais, você não reclama mais do seu marido. Não, lá não tem reclamação. Você não reclama mais da sua mulher. Não tem mais problema de ficar com aquelas frases de efeito. Bem que eu te avisei. Eu sei que vocês não têm esse problema, mas eu já vi um dedo assim. Bem que eu te avisei. Lá, na condição de espírito superior, não tem esse problema. Porque as pessoas já sabem, já têm paciência, já se conhecem, já vivenciaram aquilo. Mas para que nós possamos chegar lá, nós temos que fazer esse exercício.
E nós precisamos fazer, segundo o Evangelho, essa nova leitura de aflição. Aflição, companheiros e companheiras, é um convite que a doutrina espírita traz para nós, para que nós possamos olhar as contrariedades como porta de liberdade. Pois se nós não tivermos essas provações, nós não ampliaremos os nossos sentimentos. E nós nascemos para quê? Sublimarmos os nossos sentimentos e desenvolvermos o nosso lado moral, ético, espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos estudando, nós estamos na segunda escola da vida, aquela que eu falei no início, que nos sustentou e nos deu arroz e feijão, e essa, nós estamos na escola do planeta Terra, debruçado na literatura escolar, da escola espírita. Esse é o convite da doutrina espírita diante das aflições. Elas são, aos nossos olhos, uma grande oportunidade de liberdade. Muita paz. Muita paz.